Salve, meus queridos inscritos do canal Saci Áudio, produção, mixagem e masterização. Hoje a gente vai falar sobre estrutura de ganho, né? Que é uma coisa muito importante no processo de captação, mixagem, masterização, ou seja, da produção da música como um todo, a gente tem que ter uma noção do que é a estrutura de ganho, né? E esse vídeo é a parte 2 de um vídeo que eu fiz ontem sobre fluxo de sinal. Então, assim, se você não manja nada de fluxo de sinal, eu recomendo muito que você assista, vai passar aqui em cima agora a setinha aqui, ó, do vídeo de fluxo de sinal, o básico que todo mundo erra. Então, não tem como a gente falar de estrutura de ganho sem falar sobre fluxo de sinal. Você precisa entender muito bem a ideia do fluxo de sinal, que acontece desde lá da gravação até a mixagem, masterização, como que ocorre esse fluxo de sinal, para você falar sobre estrutura de ganho, né? Por que isso? Porque a definição de estrutura de ganho, você vai encontrar várias definições na internet, falando de diferentes formas, mas vamos resumir muito bem o que é a estrutura de ganho. Estrutura de ganho, na minha visão, eu gosto de definir da seguinte forma: a estrutura de ganho é o controle do fluxo de sinal. Se você entende que tem um fluxo de sinal e você tem controle sobre esse fluxo durante todas as etapas, produção, mixagem, gravação, tudo, se você tem muito controle de tudo isso, você tem uma boa estrutura de ganho, né? Você evita que você vai distorcer esse sinal em nenhum momento, você vai garantir bons níveis, níveis saudáveis de sinal em todas as etapas do processo. Então, na captação, o que é um bom nível de captação? A gente vai falar aqui. O que é um bom nível ali para você entrar com o som no mix bus, na master? Existe uma faixa legal de nível de sinal? Existe. É claro que não são números exatos, né? Tipo, tem que ser 8.7, não é assim que funciona. A ideia é trabalhar com faixas, com níveis, não grilar tanto também, né? Mas você tem que tomar cuidado para você não distorcer, para você não inserir muito ruído, para você utilizar bem os plugins de acordo com esse nível de sinal. E eu já peço que você se inscreva, dê o like aqui no canal para eu continuar trazendo vídeos sobre mixagem, produção, mixagem, masterização. Isso me ajuda muito, tá bom? Se você quiser me ver mixando uma música do zero, uma faixa do NLE Dopré, que já tem mais de 350 mil plays, o link tá aqui na descrição também. Assim como minhas redes sociais, beleza, gente? Bom, a gente falou ontem sobre fluxo de sinal, e aí quando a gente vai falar de estrutura de ganho, eu acho que a primeira coisa que vale a pena falar é sobre um bom nível de sinal para entrada dentro da DAW. Bom, então a gente está aqui dentro da DAW. Qual seria um bom nível de sinal de entrada, né? O que eu gosto, o que eu considero um bom nível de entrada? Então eu já coloquei aqui esse microfoninho como uma entrada. Vamos supor que eu vou gravar a minha voz, tá? O ideal é que você fuja dos extremos. Então não capte sua voz com ela entrando muito baixa aqui e nem muito alta para você não distorcer. Se você gravar sua voz muito baixinha, você vai introduzir ruído. Até mesmo as placas de som elas não foram projetadas para você entrar com níveis tão baixos, né? Então a ideia é que você fuja dos extremos, tá? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Larará, larará. Eu gosto de trabalhar com um nível de entrada nessa região aqui, ó. Então, que quando eu estiver cantando, a sua voz esteja batendo aqui entre o -12 e o -6, tá bom? Aqui você tem um nível saudável de entrada de sinal, né? Principalmente ali para captar a voz e tal. Você tem uma margem aqui que você não vai estar batendo no zero, não vai ter perigo de distorção, de hard clipping, e também não está muito baixo. Então também você vai ter um nível saudável de entrada desde a placa, não vai introduzir muito ruído. Então é aqui que eu gosto de trabalhar para o primeiro nível de estágio ali, né? O estágio inicial de captação. Tá bom, gente? Então, lembrando aqui vocês, ó. Eu gosto de trabalhar com os picos batendo ali em -6. É claro, se algum momento um picozinho passar de -6, assim, se eu gritar ele passar um pouco, aqui não tá passando porque nesse microfone MV7 ele já comprime internamente pela ferramenta ali, o software dele. Mas basicamente existe uma dinâmica quando você grava sua voz, ela vai para cima, para baixo, e eu gosto de captar o vocal para os picos baterem no -6. E se o pico estiver batendo aqui no -1, no zero clipando, o que eu faço? Eu abaixo aqui no fader? Não, não é aqui no fader que você abaixa. Você vai abaixar o nível de ganho na entrada da sua placa,
ou você vai distanciar um pouco do microfone, mas enfim, o que vai definir esse nível de entrada, basicamente, é o nível de sinal que você regula na sua placa de som, e o nível e a distância que você canta, a altura com que você canta, tá? Então, o que eu recomendo? Um artista ele vai gravar no seu estúdio, ou você está se gravando, posiciona o microfone ali, 4 dedinhos, começa a cantar no nível que você gosta e depois você vai regulando a placa de som, o nível de ganho, para que os picos estejam batendo aqui no -6. Você vai ter um nível de sinal muito saudável para depois trabalhar em cima da mixagem, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Aí, beleza, você entendeu a primeira etapa ali, que é a parte de gravação, ali onde tudo começa. É o primeiro estágio de ganho, é ali na gravação. Depois, vamos supor aqui que você já fez suas gravações, você tem sua música aqui para ser mixada dentro do Ableton, do FL, do Pro Tools, que seja. Um ponto que é importante é você pensar qual que é o nível de sinal ideal para eu começar a minha mixagem, né? Porque muita gente joga os arquivos aqui, nem pensa muito nisso, já sai mixando, já sai rodando botão, jogando plugin. Existe um certo nível de sinal até para a questão de um bom funcionamento de plugins, tá? Principalmente plugins que são emulações analógicas, como o Puitec, Shadow Hills, enfim, as emulações de plugins analógicos, elas precisam que você tenha um certo nível de sinal para você ter um bom funcionamento, entendeu? Se você começa a trabalhar com um nível muito baixinho ou muito alto, você não tem uma boa utilização dos plugins, principalmente as emulações de hardwares analógicos, entendeu? E qual que é esse bom nível, né? Aqui eu vou dar um macetinho que eu tenho, que eu peguei aí em cursos presenciais que eu fiz, né? Eu já vi várias pessoas, vários engenheiros de mixagem falando sobre isso, que é o seguinte: aqui no seu Mixbus, que é o grupo para onde está indo a música toda, eu vou usar um SSL Comp para determinar o nível inicial da minha mixagem, o nível de volumes do projeto como um todo. Então todos os canais eles estão vindo, se somando e entrando no Mixbus onde tem o SSL. O que eu gosto de fazer aqui? O que eu aprendi a fazer, né? Então você bota o ataque no máximo, o release no mínimo, o threshold você deixa aqui mais ou menos em 3 horas da tarde, como está aqui. O ratio pode deixar em 4 mesmo. E a gente vai usar esse SSL Comp para determinar um bom nível de sinal de início de projeto. Então, quando eu soltar o som, o que eu quero? Eu quero que esse ponteiro esteja comprimindo só um pouquinho, né? Você já entendeu sobre fluxo de sinal lá na outra aula. Todos os canais estão indo para os grupos. Então, por exemplo, aqui esses 4 vocais estão indo para o Vox Bus. Todos esses vermelhos estão indo para o Drum Bus. Aqui é melodia, Melobus. E todos os grupos estão indo para o Mix Bus, que é o grupo da música toda, né? De acordo com esse fluxo de sinal que você já aprendeu. Então, o sinal que está entrando aqui no Mix Bus é o sinal da música toda. E é legal você ter esse macetinho para você ter uma ideia, tipo, tá entrando muito sinal, tá entrando pouco, para você ter espaço para processar depois, entendeu? Então, olha aqui, eu vou dar um play na música, você vai ver que eu já ajustei aqui minha estrutura de ganho, então tá acontecendo justamente isso, ó. Então, nessa setup aqui, nessa configuração que eu coloquei do SSL Comp, você vê que ele só está dando uma beliscadinha aqui. Eu poderia até abaixar um pouquinho mais. Vamos supor que você colocou seu SSL Comp nessas configurações e o ponteiro está comprimindo 8 decibéis ou 4 aqui, tipo, tá entrando muito sinal, né? Então, você pega todos os clipes aqui, eu gosto de mexer no clipe nesse começo, e você abaixa todos um pouquinho, né? Ou vamos supor que nem tá mexendo o ponteiro, tá longe de mexer o ponteiro, não tem nenhum sinal entrando lá não tá comprimindo nada, né? Aqui no Mixbus. Quer dizer que tá chegando pouco sinal lá no Mixbus, então vale a pena subir um pouco, trabalhar com um nível de sinal mais alto, entendeu? Então eu viria aqui nos clipes e aumentaria tudo, tá? Então esse é um macete para você ter um bom nível inicial de sinal da sua mixagem, tá bom? Depois você vai, é claro, processando, depois do SSL Comp, né, seguindo o fluxo de sinal. Então depois dele você vai equalizar ali no Mixbus,
comprimir mais, enfim. Você vai processando e você vai aumentando esse volume depois até chegar no seu limiter, né? Então, o SSL Comp é tipo um plugin de referência para você conseguir definir esse nível de sinal no início do projeto, beleza? Tá, então a gente falou sobre o nível de sinal de entrada, sobre o nível inicial de começo do projeto. Só isso aí já é uma excelente base, né? Se você tiver essas duas guias, você tá trabalhando com bons níveis de sinal, tá bom? Então eu já peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o like. E se quiser me ver mixando uma música do zero, o link está aqui na descrição, o primeiro link. Agora, mais um tópico que é legal a gente falar quando a gente pensa em estrutura de ganho, né? Então, a gente tem um vocal aqui, né? Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know. E galera, de novo, ó, isso aqui é uma pista estéreo porque o artista me mandou o projeto assim, mas esse vocal é mono, o vocal é gravado em mono. Antes de vir a galera comentar aqui, pista estéreo para vocal, o vocal ele me enviou assim o artista, mas eu sei que isso é um vocal mono, né? Você vê que até o right e o left são iguais aqui. Então você tem aqui seu vocal. Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know. Vamos supor que você vai começar a processar ele então, vai. Você vai jogar um SSL, um LA2A, um CLA2A aqui. É muito comum, né, quando você já jogar o 2A, inclusive tem um vídeo meu aqui falando sobre isso, que é que muita gente se engana com o 2A, porque só de você jogar o 2A no seu elemento, na sua voz, ele já dá um ganho de volume, e isso te engana, né? Olha só isso aqui, por exemplo, olha como já vai subir o volume da voz. Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak of my name, and you know that I'm riding. I told Buddy go stop at a chop. Late night, start at our block. Got an extra pistol with a chop. Roll up on him, man, I let this shit knock. E você vê que ele não está comprimindo nada aqui, ele só deu um ganho de volume. Então, quando a gente pensa em estrutura de ganho, uma outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: você entrou com um bom nível de sinal de entrada, certo? Você já acertou aí. Você já definiu o nível de sinal que está entrando lá no mix bus, na outra ponta. Então, você acertou as duas pontas, vamos dizer assim, do seu projeto. E aí tem o que acontece no meio, que são os processamentos. Você jogou um equalizador, você jogou um compressor, você vai começar a processar, só que você precisa ter controle desse fluxo de sinal. Para quê? Para você não cagar lá no SSL Comp, lá na outra ponta, vamos dizer assim. Porque é muito comum você processar um sinal e ele aumentar o volume. E aí isso está interferindo lá no sinal que está entrando lá no SSL Comp. O ideal é que a gente tente manter esses níveis de sinal que a gente determinou no começo. É claro que você não precisa grilar aí totalmente na risca, né? A minha voz estava em 7.8 decibéis, agora tem que manter esse nível. Mas, por exemplo, aqui você está comprimindo a voz, você vai tentar fazer com que você não tenha uma oscilação tão grande de sinal com e sem o plugin desligado. Você vai rebalancear ele. E o ideal é que você faça esse rebalanceamento durante toda a mixagem. Uma mixagem de uma pessoa que não entende de estrutura de ganho e fluxo de sinal é aquela mixagem que, quando você desliga um plugin, a música derruba, sabe? Baixa muito. Você liga outro plugin, o volume aumenta muito. Entendeu? Não tem um controle do fluxo de sinal. A pessoa nem se liga muito em fluxo de sinal, então ela joga um plugin, ele aumenta o volume, ela não está nem aí ela joga outro, o volume vai lá embaixo. Sabe aquela mix que se você desligar o plugin, a música vai destruindo, assim, vai aumentando o sinal e subindo o sinal? Se você domina fluxo de sinal e estrutura de ganho, você definiu os sinais de entrada, de começo, e você meio que mantém esses níveis até o final. Por isso que é legal você isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de balancear os volumes no início da mix aqui nos clipes, né? Nos clipes do canal. E aí eu começo minha mix com os faders todos zerados aqui. E a partir daqui eu vou a minha ideia é não mexer tanto em fader também. Eu vou, durante a mix, dando tapinha. Vamos baixar um pouquinho a voz aqui, vou subir um pouquinho aqui. Mas, em teoria, eu já balanceei meus volumes no clipe, certo? Utilizando músicas de referência e tal. Eu vou processar, mas eu quero manter esses níveis de sinal que eu já defini para eu ter esse controle desse fluxo, entendeu? Então, aqui, no vocal, vamos tentar balancear, por exemplo. Como que seria isso? Ó? Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak of my name, and you know that I'm riding. Primeiro eu estou usando a compressão, porque a ideia do CLA2A é comprimir a voz, né? Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak of...
Aqui eu tô abaixando o ganho de saída. Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak up my name and you know that I'm. Já ficou mais balanceado. Aqui a gente consegue ver o nível do sinal de entrada. Look, niggas lying, they never be sliding. Então tá aqui batendo mais ou menos aqui, ó. E o nível de saída. Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know. Você já viu que eu dei uma boa regulada. Dá pra baixar mais um pouquinho ainda. Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak up my name and you know that I'm riding. I told Buddy. Então eu nivelei. Agora com o plugin ligado e desligado, ele tem mais ou menos o mesmo nível de volume, ó. Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak up my name and you know that I'm riding. I told Buddy go stop at the chop late night, stop at our block. Você vê que agora quando eu ligo e desligo ele não tem aquele salto de volume muito alto, né? Realmente eu tô só comprimindo e rebalanceei o volume, ó. Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak up my name and you know that I'm riding. I told Buddy go stop at the chop late night, stop at our block. Você ouve a compressão, né? O CLA2A ele tem uma característica também dele, uma textura dele, mas você não tem aqueles saltos gigantescos de volume. Então eu tô tendo controle do meu fluxo de sinal, e isso é a estrutura de ganho. A estrutura de ganho ela tem a ver com o sinal que você entra, com o sinal que entra no Mixbus e com esse fluxo todo de sinal durante a mixagem, né? Então, um outro exemplo aqui desse controle do fluxo de sinal. Então, você usou um CLA2A e agora você vai usar um 7,6 na voz. Isso aqui, gente, eu nem estou mixando mesmo, tá? Eu estou só brincando aqui com o fluxo de sinal. Eu nem sei se é isso que a voz precisa, tá? Então, ó, aí tem o CLA, 2A, e aí depois dele você colocou o CLA 7,6, seguindo o fluxo de sinal. O volume que está saindo daqui é o que está entrando aqui. Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak up my name and you know that I'm riding. I told Buddy go stop at the chop late night. Então aqui ele está comprimindo bem pouquinho o CLA 7,6. Para você comprimir mais ele, você tem que empurrar mais volume para dentro. Então você pode fazer isso tanto aumentando o input aqui ou aumentando um pouco o ganho de saída desse plugin, né? Look. Então eu vou comprimir empurrando o input aqui, ó. Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you. E aí eu vou controlar o nível de saída. Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak up my name. Beleza. Aí, o que acontece se no meio da mixagem eu venho aqui no CLA2A e mexo no ganho de saída dele? Eu vou afetar a compressão do plugin seguinte, ó. Look, niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I... Parou de comprimir no CLA 7,6, entendeu? Então, você tem que ter esse controle do fluxo de sinal que eu falei lá no começo, desde a gravação, passando pelo clipe, pelos plugins, né? Entendendo o nível de sinal que chega lá no Mixbus. Isso é estrutura de ganho, é essa montagem desse fluxo de sinal todo que vem lá do começo até o final. Depois aqui no Mixbus, depois do SSL Comp, eu vou passar, por exemplo, por um equalizador e aí eu tenho que ter cuidado para não clipar dentro de nenhum plugin até chegar lá no meu limiter, entendeu? Então você precisa ter esse controle do fluxo de sinal para não destruir seu sinal em nenhum momento, né? Vamos supor, por exemplo, que aqui no vocal, depois do CLA 7,6, você colocou um Puitec QP1A. Olha só. Peraí que eu tinha baixado muito o volume do... Niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak up my name and you know that I'm riding. I told Buddy go stop at the chop late night, stop at our block. Got an extra pistol with a chop, roll up on him and I let this shit knock. Got a bad taste for the... Então aqui, ó, o fluxo está rolando. Ó. Eu estou comprimindo um pouco o CLA2A, ele está saindo, indo para o 11.7.6, que está comprimindo um pouco, que está saindo e vindo para o Puitec. Niggas lying, they never be sliding. Do Puitec ele vai lá para o fader. Niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak up my name and you know that I'm riding. I told Buddy go stop. Ó, eu vou botar para eu medir o nível de saída. Ó. Niggas lying, they never be sliding. Você vê que in the streets, so I... é o mesmo, ele está menos 12 decibéis, exatamente aqui, como ele está aqui no Puitec, porque ele está saindo daqui vindo para cá. Agora, vamos supor que eu aumentei muito o ganho de saída aqui do CLA2A. Niggas lying, they never be... Olha como aumenta o nível lá do Puitec também. Niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak up my name and you know that I'm riding. I told Buddy go stop at the chop. E aqui ele tá sinalizando clipping, ó. Já tá clipando aqui, ó. Niggas lying, they never be sliding. In the streets, so I know that you hiding. Speak up my name and... Aí muita gente faz o seguinte, né? Depois aqui do plugin, tá clipando aqui dentro do plugin. Tá saindo e vindo aqui pro fader, né, ó. Niggas lying, they never... Aí tá sinalizando que tá clipando aqui. Aí a pessoa vem e abaixa aqui, ó, no fader. Niggas lying, they never... Ah, parei de clipar.
Não, você não parou de clipar, ele continua clipando dentro do plugin. Não é porque você abaixou aqui no fader, não é assim, entendeu? Você pode destruir seu sinal em todos os momentos do projeto. E isso é estrutura de ganho, você ter controle desse fluxo de sinal. Eu gosto de falar várias vezes porque é sobre isso, entendeu? É sobre ter esse controle desse fluxo, trabalhar com bons níveis de sinal, desde a entrada até a saída do áudio, tá, gente? E é basicamente isso. Então, grave com bons níveis de entrada, monte um mix bus ali com o SSL Comp definindo esse nível de entrada no mix bus, né? Durante a mixagem, vá processando e tomando cuidado com esse fluxo em cada plugin e tente rebalancear os volumes primeiro para você não se enganar com o processamento. Por exemplo, o 2A, muita gente joga ele aumenta o volume e você fala, nossa, o 2A tá maravilhoso, quando ele só tá dando volume, né? E a gente tem a percepção de que algo é melhor só porque tá com um volume mais alto, tá? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. É um vídeo de fundamentos que muita gente pula isso aqui, já vai direto para um processamento complexo e tal. Você precisa dominar fluxo de sinal e estrutura de ganho. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe o like, se inscreva. E se você quiser me ver mixando uma música do zero, o link tá aqui na descrição, beleza? Me siga nas redes sociais também. Tamo junto, meus queridos.